Ele é promotor de justiça, mas tem nos versos fora do chamado juridiquês uma forma de expressão de vida. Nós vamos conversar com o promotor de justiça, mas hoje na condição mais de poeta, de escritor e também compositor, o Gustavo Zorzella Vaz. Gustavo, obrigado por sua presença aqui. E a gente não vai falar de questões jurídicas, de lei de improbidade, de questões cívicas, ainda bem, né? Código do Processo Civil, Constituição. Vamos falar sobre relações de vida através da escrita. Conta para mim uma coisa primeiro, antes da gente falar do livro. Como escrever poemas e crônicas entrou na sua vida? Olha, começou desde pequeno, eu sempre gostei de ler poesia, escrever alguma coisinha, mas eu comecei mesmo no final dos anos 90, né, a ter o costume de escrever. O hábito. O hábito, Eu fiz aí uma oficina de oração, né, e a gente tinha alguns exercícios para fazer. E eu costumei a guardar um caderninho, né, que eu chamo de caderno de campo, né? E aí lá ia anotando os pensamentos, as coisas que aconteciam durante o dia, né? E isso foi criando o hábito, eu fui começando a escrever, né? E às vezes, mesmo que não tinha o caderno, às vezes dentro do carro vinha alguma ideia, anotava a ideia, né? Pegava um papel de propaganda, anotava, deixa guardado e foi a partir daí que eu comecei a querer daí fazer literatura. No começo, às vezes, eram textos que eu tinha consciência que não eram textos literários. Depois a gente começa a pensar, comecei a melhorá-los, né? Por isso que você fala em poesia pensada, de você ir fazendo as abstrações e anotações? Isso. E desde pequena, a poesia pensada, até tem um poema que se chama Quando o Tempo Era Meu, né? Tá no livro. Eu falo, quando o tempo era meu, eu fazia apenas poesia pensada, nada escrevia, apenas sentia, né? Então, eu pequeno, ia lá para o ponto de ônibus, então tinha uma senhora, eu ficava imaginando como é que seria a vida dela, tal, o motorista do coletivo, aquele bêbado que todo dia ia no fim de tarde em casa, pedir dinheiro. Eu me envolvia com esse universo, né, das pessoas e pensava essas coisas. E por qual razão você acha que despertou essa questão de sistematizar, de escrever com mais frequência apenas na fase adulta? Eu não sei exatamente por quê. Talvez porque quando era mais jovem não tive assim aquela coisa da turma, né? A turma que eu tinha amigos, tal, o pessoal não era muito ligado nisso, então você acaba, acho que foi isso, acho que na fase adulta a gente começa a repensar e falar, puxa, eu preciso fazer essas coisas, né, que eu gosto, né? Ainda bem que eu despertei para isso na fase adulta. Não deixei de fazer, né? Para fazer um paralelo, você toca violão desde menino, porém. Toco. Mas também começou a compor e fazer melodias, não quando menino também, como na Também não. Não, olha, a minha história com o violão é a seguinte, eu comecei com acho que 12 anos, o seu José, o Turco, que era uma figura muito, né, querida aí, irmão do seu Carmelo, que era professor de violão, e eu comecei a aprender violão com ele. Aí, larguei, porque o método, né, a razão do método. Daí, com 15 eu voltei, e de idas e vindas eu continuei. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, não, aí tinha uma turma lá que tocava, né, algumas pessoas. Aí eu resolvi, falei, eu quero aprender a ler partitura. Fui para a clave de sol, que já existia na época, a escola do Jorge Vidal e tal. Não aprendi a ler partitura, porque é matemática pura, mas eu comecei a travar contato com harmonia, né, e aí comecei a estudar violão, depois parei um tempo, depois voltei, e aí a composição surgiu há alguns anos, a partir de 2006, 2007 mais ou menos, que eu voltei a fazer aula na mesma classe de sol. Engraçado, os dois processos são da fase adulta. É. Uma questão natural de como, vida. olha, não sei, viu, Nelson, surgem essas coisas, agora estou lembrando de um poema do Drummond, que no Boitempo é um livro dele, em que ele narra as experiências de menino dele na fazenda, né? Então o primeiro poema do livro é assim, você precisa parar com essas coisas bobas de menino. Mas isso é inevitável, alguma coisa assim. Eu vivo o meu presente, com volúpia, voltei a ser menino. Então é o que ele, talvez seja isso. Antes de eu falar dos extremos intangíveis, eu ia falar dessas outras experiências suas anteriores. Você começou a escrever, tomou gosto pela coisa e resolveu inscrever
a obra em algumas questões. Os concursos culturais, por exemplo, foi o quê? Aqui é um poema, crônica, as duas coisas? Isso. Esses concursos culturais da associação, Associação Paulista do Ministério Público, a PMP, que congrega os promotores do Estado, né? Ele surge, já havia há muitos anos, depois eles pararam, quando eu ingressei na carreira em 88 não tinha, eles retomaram em 2009. Sempre teve o concurso do melhor arrazoado, que é jurídico, e retomaram o concurso cultural literário em 2009. E eu comecei a participar, assim, aqui em Bauru também, do concurso de poesia da Academia Bauruense, o Celina Lourdes Alves Neves. Então eu comecei a participar, incentivado pelo seu Munir, Zalaf, em 2004, 2005, recebi alguns prêmios, e daí isso me incentivou. Em 2009 eu participei desse concurso da associação. Esse é de 2010, né? 2009, 2010, e aí fui recebendo alguns prêmios, e isso começou a incentivar, né? Eu falei, puxa, não é que o que eu escrevo o pessoal gosta, né? E o Mosaico de Letras já é... O Mosaico não foi bem um concurso, foi uma publicação da Associação dos Funcionários Públicos, e que a gente mandava, eles faziam uma seleção prévia, acho que devem ter feito lá, mas sem, assim, premiação, né? Eles selecionaram alguns textos e incluíram nessa antologia. Nos textos seus. Você tem poemas que viraram músicas? Diversos. Ou músicas, poemas que já nasceram sozinhas? Não, sim, também. Às vezes vem a música já com a melodia, com a harmonia, né? Às vezes vem... Você tem lá o poema, eu tinha, né, por exemplo, um poema meu, As Razões do Não Querer. Eu tinha, já faz tempo, meu filho começou lá a rasquear o violão, um dia em casa, uma melodia, eu falei, olha, eu acho que vai encaixar. Às vezes no encontro, com o filho, em família mesmo. Diversos, diversos surge, né? Então... Mas você falou de um outro processo interessante para as pessoas que não têm o hábito de exercitar a literatura e escrever, que é um universo paralelo bastante interessante. Que às vezes você está num lugar, você vê uma frase e você anota, você tem o hábito de anotar, se aquilo te chama atenção? Sim, com certeza, no que tiver na frente, qualquer papel, na mão. Ou num bilhetinho e deixa lá. Às vezes no celular, às vezes um caso que surge no dia a dia forense também, né? Um colega conta ou você participa, anota e depois vai... Né? Vem a inspiração, depois tem a transpiração, né? Você trabalhar o texto. Aí os extremos intangíveis tem algumas dessas experiências aqui também. Diversas, a maioria. Conta uma que você já falou pra gente antes de gravar, sobre o deixei minha, ou no plural, minha mágoa no mar. Deixei minhas mágoas no mar. Um amigo, colega, ele um dia, nós estávamos na praia, né? E ele falou, na hora de ir embora, ele falou... Amigo, falou pra mim, deixei minhas mágoas no mar, né? E fomos embora. E eu fiquei com aquela frase, aí um dia no trabalho, ele estava com alguns problemas e tal, me contando, né? Eu falei, puxa vida, não tá legal, né? E aí eu lembrei, né, desse momento. E aí eu comecei a escrever, né? Um amigo me disse, deixei minhas mágoas no mar. Eram dias solares e tranquilos, o violão na varanda, a areia nos pés descalços e tal, era tudo bem. E aí, só que agora o tempo é de tempestade, e aí no final eu termino mais ou menos assim. E hoje, quando o fito assim desatino, não vejo o homem, vejo o menino, apenas o menino com saudades do mar. Quer dizer, ele estava em dificuldades e, puxa, e as mágoas? Voltaram, né? Então eu falo, as mágoas voltaram do mar. Certo momento. Essa típica poesia que você tem uma relação ali de lembrança, mas de reflexão de vida, sim, sobre problemas e a forma de viver, a forma com que a gente lida com os problemas no dia a dia, e poderia ser uma catarse. Tem alguma para você que é catarse, de algo que te preocupava? Diversas. Me ocorre agora, mas tem. Que você acabou transferindo para o papel essa reflexão? Aí tem até orações que eu fiz, né, às vezes em momentos, e às vezes momentos de angústia, né, que se transformam, sempre com a esperança. Você quando escreve, lógico, a gente não escreve só sobre melancolia, escreve sobre alegria também, na maioria das vezes, ainda bem. Mas existem sim, muitos textos se originam de... Até faço, na apresentação, eu peço ao leitor, né, digo que muitos textos que estão aqui,
não refletem o atual momento existencial, né, meu, tanto cronológico como de existencial mesmo. Você não tem compromisso com o tempo em relação às frases. Não, e eu advirto aqui, dizendo que, até para me desculpar, alguns textos talvez soem como desabafo, verborragia, mas era uma época que eu nem pensava em publicar. Então, eles ficaram, eu achei por bem colocá-los nesse primeiro livro, e porque eles foram essa mola propulsora, essa verve, né, para a gente alçar, depois escrever mais realmente literatura, né? Não tenho dúvida. A questão do hábito de escrever, que você está comentando, que eu acho que serve muito também como elemento para as outras pessoas, a leitura, técnica ou não na sua vida, ela já está circunscrita a você na sua própria profissão, né? Faz parte do horizonte. A questão que é interessante é você conseguir tirar do que a gente brinca do juridiquês, um outro universo de relação com as palavras, né? Eu gosto muito de ler, né? Sou viciado em leitura, sempre fui, e agora, dos tempos para cá, você lê mais sobre ainda. tudo? Você tem um processo de seleção? Como é que você faz isso? Tudo. Eu gosto. Agora, estava numa fase Jorge Amado, eu li quase tudo do Jorge Amado. Aí me encantei também com aquele, você vê, Jorge Amado, romancista, fala da Bahia, aquela coisa, né, brasileira, uma coisa bacana. Aí, você leu Capitães da Areia? Li Capitães da Areia, gostei, Jubiabá. Pedro Bala lá. As aventuras. Jubiabá, diversos, né? A Tenda dos Milagres eu li agora, acabei de ler. Minha mãe tem a coleção completa lá, eu vou lá e cada hora eu pego. Eu usava o Pedro Bala, só para fazer uma reflexão aqui, né, no universo de Ilhéus, ali na Bahia. Quando eu fui, eu fiquei procurando as cenas que eu li no livro, do Capitães da Areia, e depois falei para o Pedro Bala, que é o personagem, é o menino, Peralta, né? As peraltices dele, é o nosso Tom Sawyer do Oscar Wilde lá, fazendo correlações entre literaturas, daquela forma de contar as histórias de menino. E eu fazia projeção em relação à infância. Não sei se no seu caso você também lê algumas obras com esse tipo de relação, onde você está lendo e você tenta se enxergar dentro daquele universo ali. Com certeza. O Jorge Amado tem essa facilidade, e ele escreve de uma forma poética, né? Isso que é gostoso nele, porque ele escreve de uma forma poética, né? Com beleza, se preocupando com a estética do texto, com aquela coisa de... Agora, ao ler bastante e também ter a veia acadêmica e transferir para as poesias, eu gostaria de saber de você como que você faz o seu processo de autocrítica. Se você é duro com o que você escreve, porque às vezes a gente faz uma música, por exemplo, faz um dia e fala, puxa, não tenho coragem de mostrar essa aqui. Se você também tem essa... com certeza, até o tempo... Você passa na valha pesado contra você mesmo. Até o tempo que eu demorei, acho que para publicar, Nelson, isso tem a ver, né? Tem relação com isso. Com certeza. Porque, e aí foi assim uma coisa que foi surgindo, né? Tava tudo lá, tal, e nas gavetas, e eu guardava, mas aí minha esposa me ajudou, eu falei, não, vamos começar a organizar isso daqui, né? Mas muita coisa passou, sim, por esse processo. Mas aí eu pensei assim, bom, se eu não publicar, também se eu ficar fazendo muita... Você não publica nunca. Não publica. Né? Então, tanto que ontem eu estava até olhando algumas coisas, lá tem, material para outro livro. E curiosidade, você tem alguma coisa que você escreveu ou deixou de escrever, de anotar, foi displicente? Fala assim, puxa, perdi a letra. Os versos se perdem, né? Até tem um poema que eu falo isso, não sei, agora não me lembro o nome, onde que ele está, mas fala, os versos se perdem porque não são escritos. Então, se você perde a ideia... tem diversos. Evapora mesmo. Foi embora. Foi embora. É do universo. Não estou brincando com música e poesia e letra. Fala do samba Minha Negra. Minha Nega. Minha Nega. Minha Nega. Surgiu com, assim, quando eu comecei a compor, né, por volta de 2006 que eu te falei, comecei esse processo, comecei a fazer algumas melodias, né? E aí, um amigo, o Toninho da Aurora, o Antônio Scavacini, ele é amigo de família há muitos anos e a gente não se conhecia, até tem um poema que é dedicado a ele no livro, poema que virou crônica, né, eu falo. E ele me deu um caderno, ele é poeta também, e falou, olha, Gustavo, fica aí com você,
de repente sai alguma coisa aí, né, tal, umas coisas que eu escrevo. E aí ficou comigo o caderno lá, numas gavetas, a gente deixa lá. Um dia eu fui arrumar as gavetas e peguei o caderno dele e a melodia estava na cabeça. Eu falei, pô, tá aqui, ó, a minha melodia vai encaixar. E aí surgiu Minha Nega, que é um samba muito gostoso, né, que fala Minha nega tem costume de querer me perturbar, com manias de grandeza está sempre a criticar o que eu faço, o que eu não faço, até o meu jeito de ser, sem notar qualquer virtude que acredito e devo ter. E por aí vai, né? Ele reclamando da mulher que ao mesmo tempo ele ama e ao mesmo tempo, né, perturba. E essa foi a nossa primeira parceria. Surgiram outras e é muito gostoso isso. Você tem o hábito de... Como que é o seu horizonte, por exemplo, fora da vida profissional, claro, com a escrita ou o violão, ou mesmo o violão? Se você tem uma periodicidade ou não, é quando você pinta à vontade, você vai, você deixa isso solto? Sim, para tocar? Para tocar ou para compor? Compor, você falou, vem a ideia, você aproveita ela, senão ela se perde no tempo. Uhum. Mas o prazer de pegar o violão ou cantar ali? Ah, o violão é uma necessidade. Onde eu vou, ele está junto. Eu vou viajar, ele vai. Se eu for viajar de avião, tem que ir. Agora mesmo nós fomos pescar, fomos lá para cima de Alta Floresta. Falei, puta, como é que eu vou levar isso, né? Se bem que a gente tinha, aí lá na pousada tinha um violão, então... eu tenho que estar sempre, eu gosto muito, tem que estar sempre com o violão, né? Mas assim, quer dizer se eu tenho um hábito, uma disciplina. Ou isso é uma catarse, vem de acordo com a noção do prazer? Não chega a ser uma disciplina, mas a gente tem que se forçar um pouco, né, às vezes. Senão o Toninho me cobra, né? Ó, você já fez aquela, tal, ele me manda, já fez, precisa fazer, tal. Agora, Gustavo, a gente está falando do livro de poesias, mas você escreve crônicas também. Também. E aí, o processo? Olha, crônicas também, é mais ou menos a observação, né, do dia a dia. Então, você olha lá, eu me lembro quando eu fui para São Paulo, assumi lá na assessoria, e estava sozinho, aquela coisa, aquela mudança. Então, um dia eu cheguei do trabalho, fui lá para o restaurante do hotel, sozinho, tomando uma cerveja, tranquilo, e aí eu comecei a observar um sujeito. Estava lá sentado numa mesa, sozinho, tal. Comecei a observar. Aquela coisa de menino que eu fazia, você começa a observar. E ele tímido, os garçons chegando e conversando, e ele clássico, paletó, tal, né? E aí surgiu, saí dali, subi para o quarto para dormir, caderninho de campo, comecei a escrever. E depois você trabalha em cima, surgiu no restaurante do hotel. Então, e aí eu... lógico, surge também, você tem que criar alguma coisa, né, uma ficção ali em cima. Então, às vezes algum fato que ocorre no dia a dia, forense mesmo, tem algumas crônicas que falam do atendimento ao público, tem uma aí que chama atendimento ao público, função gratificante, mas também hilariante. Então, alguns casos pitorescos, né? Meu bem, meus bens, que é um caso que aconteceu na vara de família. Tem uma brincadeira com um amigo que nós fizemos, Rebelião na Cadeia, que é uma brincadeira que nós fizemos com um amigo, colega, promotor, e está relatado aí também. Então... Você já escreveu, que eu dou uma olhada aqui, para os filhos também? Ah, sim, também. Fez música com o filho, de uma ideia que surgiu, essa que encaixa na melodia, mas também escreveu para a filha. Escrevi para Ana Laura, tem para uma menina de 6 anos, para uma menina de 14 anos, Teus 15 anos... Para o Matheus tem o Menino e o Mar, a foto do meu filho. São momentos que a gente... E que acredito que todo mundo tenha, né? Sim. E que eu acostumei a pôr no papel, né? Escrever sobre aquilo. Falando muito isso, que pode funcionar como uma espécie de incentivo, né? A leitura e o hábito de escrever, ela fica cada vez mais distante do processo da vida das pessoas, por várias razões, correria, tecnologia. E fica muito tempo... na frente de computador, é verdade, não escrevendo ou não lendo necessariamente, né? Então são hábitos que fugiram muito à relação do cotidiano. Porque eu acho assim, para você criar, você tem que ter o silêncio, você tem que se interiorizar e tem que ter o silêncio, né? Se concentrar, a própria palavra diz, né? No centro, né? Se concentrar. E, por exemplo, você está numa rede social, no Facebook ou em outra, você tem muita informação, você não consegue. Está disperso. Não consegue. Eu tem acontecido isso comigo também. Eu não tenho produzido tanto, talvez até por
Então, eu acho que você tem que sair um pouco né? A gente falou sobre a música aqui, para registrar, você tem duas produções que você acabou fazendo fruto da Clave de Sol, que você estava comentando aqui. Gravar músicas em estúdio. Não foi em estúdio, Desculpa, foi ao vivo, gravar ao lá vivo, na Clave de Sol, do Jorge Vidal. Ele tem um projeto lá, que chama Projeto Sala Brasil. E ele convida músicos e ele próprio e alunos que estão lá, que já têm uma influência com você, né? E aí eu fiz lá um show em 2009, né? Com algumas músicas autorais e outras músicas MPB geral, e um agora em 2013, em maio, que foram só músicas autorais. E meu filho participou desse último show, tocou bateria, toquei com a Renata Wolff, a Débora, a Fernanda Simeão, que são professoras lá na escola, que já também são musicistas aí já de estrada, né? E é muito gostoso, porque também é uma coisa que dá muito prazer, né? E une até, né? É legal como a música... e até as gerações, né? Porque elas têm 24, 25 anos, meu filho 17, eu com 47. Eu fui contar uma piada num dos ensaios, eu falei assim, pô, isso daqui aconteceu na Copa de 86, Careca. Uma virou e falou assim, eu não era nascida, eu também não. Eu tinha 3 anos. Então é legal porque você, na música não tem idade, né? Não tem... Tinha que pontuar no É gostoso, tempo. É muito bom. Você tem alguma questão do jurídico, da formação acadêmica que te dá suporte aqui ou não? É mais a literatura mesmo? Eu estou querendo misturar as duas coisas, porque são escritas completamente distintas, né? De universos bastante diferentes. Tem os casos, né? Sim. Público, as coisas... Mas o formalismo do direito, assim, nem te prende, nem não cria nenhum tipo de... Não, ajuda no vocabulário, né? Ajuda. Esse período que eu passei em São Paulo, eu escrevi muito, né? Meu trabalho lá, eu não tinha contato com o público, eu emitia pareceres em processos, e você acaba, foi muito bom atuar no tribunal, você acaba criando um vocabulário, essa necessidade de escrever corretamente, né? Você está se dirigindo, presidente do tribunal, enfim. Então isso ajudou sim, ajudou bastante. Eu comentei com isso porque, por exemplo, fica no texto do jornal do dia a dia, então às vezes você vai editar, você lê os textos do colega e você tem que suprimir uma frase para transformar num título, numa legenda, no olho da matéria, né? E já é um processo todo dia de exercitar sintetização. Ajuda. Isso ajudava a achar uma frase no meio, quando estava tentando elaborar uma letra, por exemplo. Por isso que eu fiz essa conexão para você. Não, com certeza ajuda, né? A gente tem, no trabalho como promotor de justiça, eu tenho que dissertar sempre. Dar um parecer é fazer uma dissertação, você emitir sua opinião a respeito do que está lá nos autos, né? Seja uma questão de fato ou de direito, então isso ajuda, com certeza. Gustavo, onde as pessoas acham, Gustavo, os Extremos Intangíveis? Nós vamos lançar o Extremos Intangíveis agora dia 27, na Jalovi, agradecendo aí também, né, a Jalovi pelo espaço. E dia 27 a partir das 19 horas. Tá, Jalovi aqui do centro? Jalovi Altos da Cidade. Altos da Cidade, lá em cima. Altos da Cidade. Agradecendo, né? Agradecer aí as pessoas que me ajudaram, né? Que me incentivaram. O professor Jarbas Basílio, que é o revisor, que fez a editoração, né? O Juarez de Oliveira, que era editor da Saraiva, e me ajudou também bastante. Fez o prefácio. São muitas pessoas, né, que a gente tem que agradecer. Essa capa é da minha filha, Ana Laura Mota Vaz. Ela que fez, porque era um título difícil para uma capa, né? Sim. Esse título... E por que Extremos Intangíveis? Olha, isso vem de um poema do Vinícius de Moraes. Ele tem um poema que chama O Poeta. Então a vida do poeta tem um ritmo diferente, e ele fala, né, é um contínuo de dor angustiante, o poeta é destinado de sofrimento, que vai pisando a terra e olhando o céu, preso, eternamente preso pelos extremos intangíveis. E é um poema do começo da carreira do Vinícius como poeta.
E acho que ele quer dizer nesse poema, ele fala, né, que o poeta está sempre preso por essa coisa de ou é muita tristeza ou é muita alegria, né? Então, para produzir, às vezes, a gente se desgasta. Sim. Tem muitos textos aí que a pessoa lê e fala, nossa, né? Que legal, nossa, ele devia estar tão bem. Você não estava. Às vezes você está triste e escreve uma coisa alegre, às vezes é o contrário, né? Então, o título era outro. Era Quem vê cara não vê coração. Né? Ou era para ser também As aparências enganam. Até para dar olha, né, essa verve poética aí que muita gente não conhece da gente, né? Mas eu achei por bem colocar esse título, até porque orientado até o Jarbas Basílio falou, não, olha, eu acho que tem que ser alguma coisa mais condizente com a obra, né? Com o que você escreve. E é uma coisa mais assim, como tem muitos textos reflexivos, né? Então eu acho que casa mais com o conteúdo do livro, né? Esses extremos intangíveis. Muito legal. E é isso aí, né? Legal para fazer as relações no dia a dia. No dia 27 de agosto, às 19 horas, na Jaluvi, fala do Altos, mas é Antônio Alves na quadra 2275. Gustavo, obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente, falar sobre isso, e literatura, escrever, no mínimo uma forma de expressão de vida que ajuda com que as pessoas possam exercitar esses processos todos e não ficar só nessa ciranda do dia a dia de loucura. Com certeza, a poesia acho que é o que o Toquinho falou do Vinícius, né? É muito bom, né? Ser poeta é uma coisa, viver como poeta é difícil, mas todo mundo gosta da poesia. Eu acho que sem ela os sonhos morrem, né? Então toda vez que eu pude levar a poesia às pessoas, eu fui bem recebido. Então tomara que Deus me ajude e eu consiga cada vez fazer ela mais viva. E que você consiga trazer outros extremos intangíveis ou não, né? E eu que agradeço, viu, Nelson? Foi um prazer, foi muito bom falar alguma coisa sobre isso aqui, né? Sobre literatura. Obrigado. Do promotor de justiça, Extremos Intangíveis, Gustavo Zorzella Vaz.